A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vós. Amém? Primeiro, eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, por tudo que Ele fez por nós. E agradecer a Deus por cada dia que nós abrimos os olhos e agradecer a Deus por esse presente que é a vida. Devemos agradecer todos os dias. Agradeça a Deus por este presente. Mas tem pessoas que dizem, mas a luta é muito grande. Mas se tem luta, tem vitória. Deus é a nossa vitória. Por favor, vocês podem ficar em pé, por gentileza? Vocês podem ficar em pé. Como o nosso tempo é muito curto, ninguém vai sair do lugar, certo? Certo? Olhe para os seus irmãos. Ao lado, pode olhar. Agora dê a mão e dê um abraço, rapidinho. Isso, muito bem, rapidinho. Agora pode sentar. Bem, o tema da minha ministração vai estar em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de 1 a 51. Mas só que não vou até chegar a 51, né? Porque o tempo é curto, então vamos reduzir esse tempo, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bem, deu branco agora. Pagou por tudo. 1 Samuel. Eu quero aqui agradecer aqui, primeiramente, ao meu cunhado Experdito, né, por dar nesta oportunidade de fazer o rema, né. Quero também agradecer a Maísa por esta oportunidade. Mas fazer o rema é um grande desafio. Né? Fazer o rema é um grande desafio. Mas também é a grande vitória. Deus é a nossa vitória. Vai ter vitória em nossas vidas. Esse ano é o ano da vitória. Não existe desafio sem vitória. E o rema é uma grande vitória. Acredite, o rema é uma grande vitória em nossas vidas. Agora eu vou contar aqui 3 pontos para a gente ter vitória em nossas vidas. Seria 10, mas eu vou reduzir só em 3. Primeiro, para ter vitória em nossas vidas, nós temos que estar presente com Deus. Não vá enfrentar desafios sem a presença de Deus. Né? Segundo ponto, oportunidade. O que é que vocês estão fazendo com as oportunidades que surgem na sua vida? A oportunidade, ela tem um tempo determinado em nossas vidas. Ela tem início, meio e fim. Mas sabe qual é a maior oportunidade que aconteceu em nossas vidas? Fazer o rema. Fazer o rema foi uma grande oportunidade que surgiu em nossas vidas. Por quê? Porque quando a inscrição do rema abriu a inscrição, a gente pegou essa oportunidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque pegamos essa oportunidade da palavra revelada de Deus. O chifrudo, ele fica furioso com essa palavra. Mas Deus sempre coloca a mão nos seus. Nesse povo você não toca. Então, gente, eu fico agradecido com essa palavra que vem que a gente conheceu, certo? Então, aqui eu vou para a minha palavra, vou para o meu tema. Bem, o meu tema está em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 9, que foi um grande desafio que Israel enfrentou pelos filisteus. Os filisteus declararam guerra aos povos de Israel, o exército de Israel. Capítulo 17, versículo 7, capítulo 17, versículo 9. E os filisteus, eles declararam guerra aos Israel. Então, tinha 2 montes, o exército de Israel e o exército de filisteus.
Os filisteus, ele queria ter uma grande vontade em cima do povo de Israel, mas Deus sempre estava com o povo de Israel. Então ele fez o seguinte, porque ali aconteceu uma grande guerra ali. Muita gente ia morrer, muitos soldados iam morrer. Então os filisteus fizeram uma proposta, um desafio para o povo de Israel. E ele falou o seguinte, aquele no capítulo 10, capítulo 9, os filisteus lançam um desafio. Aquele que venceu o guerreiro de filisteus, o exército, os filisteus se renderá ao povo de Israel. E se um guerreiro de Israel vencer o guerreiro de filisteu, ele vencerá, ele vai se render ao povo de Israel. Mas ninguém sabia que desafio era esse. Quem é esse guerreiro que ia confrontar com o guerreiro de Israel? Foi quando chegou, apresentou no capítulo 10, um guerreiro chamado Golias de Gate. Um homem temido, um homem invencível, não podia ninguém vencer aquele homem. Era impossível vencer aquele homem. Mas para Deus nada é impossível, porque aquele povo estava com Deus. Então ele se declara no capítulo 17, e disse mais o filisteu, hoje desafio a companhia de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejarmos. No capítulo 11, capítulo 17, capítulo 11, ouvindo então Saul, todo Israel, estava esta palavra dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Como é que eles iam vencer aquele homem? Que era impossível vencer aquele homem. Golias de Gate, ele tinha aproximadamente uns 3 metros de altura, por isso que chamavam de um grande guerreiro, o gigante de Gate. E aproximadamente uns 3 metros que ele tinha praticamente, usava do capítulo 4 até o capítulo 8, vai falar sobre esse homem. Um homem invencível. Ninguém podia vender aquele homem. Se colocar, ele tinha uma couraça, tinha um escudo, tinha uma espada e tinha uma lança. Então, diante daquele povo, daquele exército, ele desafiou aquele exército. E perguntando, ele não usou nenhuma das suas armaduras, das suas armas. Ele usou a palavra que nós todos temos. Temos que usar essa palavra, mas ele usou contra Deus, contra o povo de Israel. E chegou diante daquele exército que tinha mais ou menos, aproximadamente, mais de 200 homens. E ele chega para o exército de Israel e pergunta, tem homem aí para me enfrentar? Vocês são os covardes, não tem homem para me enfrentar. Usou uma palavra e todo o exército temeu. No capítulo 10, como eu acabei de ler, Saul tremeu, porque viu aquele homem que não poderia ser vencido. Saul ofereceu riqueza e ofereceu a sua filha para quem ferir Golias, teria uma recompensa. Mas não apareceu ninguém para confrontar aquele homem. Então, chegando aos ouvidos de Jessé, pai de Davi, ele chegou, chama Davi, que Davi estava no campo das ovelhas, e disse, Davi, filho, vem aqui, vai até o monte que Israel foi desafiado pelos filisteus. E todos os irmãos serviam o exército de Israel. São 3 irmãos de Davi, que era Eliabe, Abinadab e Sama. Esses 3, eles serviam o exército de Israel, mas ele não enfrentou aquele homem guerreiro. E todos temiam muito. Então, no capítulo 17, versículo 16, Golias, ele vinha todos os dias, 40 dias, ele vinha desafiando o exército de Israel. E não tinha ninguém, nenhum homem para enfrentar aquele homem. Então, Davi vai até o monte. Quando ele chega, falando com seus irmãos, vem aquele homem mais uma vez. Mas dessa vez ele fala diferente. Ele arrasou com o exército de Israel, chamou todo mundo de covarde, ninguém desafiava. Ele chegou e disse, cadê o Deus de Israel? Cadê o seu Deus? Davi, quando
ouviu aquele homem falando dessas coisas, Davi falou para ele: quem é esse filisteu incircunciso que desafia o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel? Todos ficaram achando que ali estava um desafiador, que era o homem ungido, que era Davi. E Davi foi até aquele confronto, que era impossível. Os exércitos, ambos os lados, diz que esse vai ser mais um que vai ser eliminado, vai ser morto. Mas Davi, ele era ungido. E ele foi em frente. Por quê? Porque quando um gigante se levanta em nossas vidas, nós temos que enfrentar com a palavra de Deus. Nós temos que ir para frente, não recuar, ir para frente com a palavra de Deus. Você será vencido em nome do Senhor Jesus. Você vai ser vencido. Então, Davi, vendo isso que estava acontecendo, enfrentou foi enfrentar. O rei Saul, ele já estava furiado, que não tinha ninguém para enfrentar esse homem. Ele disse: rapaz, esse cara tem razão mesmo. Não tem ninguém mesmo para enfrentar esse cara. Quem vai enfrentar esse cara sou eu. Foi quando um dos soldados chegou até Davi, até Saul. Disse: meu rei, tenha calma, tenha calma. Já encontramos um desafiador. Essa palavrazinha aí, quando Davi ele chega em um meio de um local que está ali perturbado, às vezes acontece em nossas vidas. Às vezes a gente chegamos em um determinado local, não sabemos o que está acontecendo ali, damos uma opinião, talvez muita gente critica, isso acontece em faculdade, em escola, na igreja, né? Tem um trabalho, muita gente tem que prestar atenção no que fala. Às vezes aquele ambiente está meio pesado e as pessoas falam coisas que não devem. E tem sempre aquele puxa-sacozinho. Ele vai lá na conversa: fulano tal, não gosto de tu não. Cuidado aí. Na igreja também. Diz: sabe quem vai pregar hoje? Diz: não, fulano. Diz: rapaz, o cara tomou unção. Diz: rapaz, não vejo não esses caras não. Não vejo. Cuidado com as palavras. Cuidado com o que vai estar falando. Então aquele rapaz foi lá e disse: meu rei, tenha calma. Tenha calma. A gente encontrou um desafiador. Ainda bem que encontraram foi um guerreiro. Disse: não é guerreiro. Não é guerreiro. Como vai enfrentar um homem desse que nunca perdeu uma batalha? Quem será esse homem? Então chama ele. Quando Davi chega, Davi é de baixa estatura, um garoto praticamente. Ele disse: rapaz, você está de brincadeira. Como esse menino vai enfrentar um guerreiro como Golias? Ele disse: meu filho, você é tão jovem. Vá para casa, vá cuidar das suas ovelhas. Deixa o rei falar. Meu rei, ninguém confronta o Deus vivo de Israel. Eu hoje mesmo enfrentarei aquele homem, aquele gigante. E Davi, o Saul, disse: tu não vai assim. Você vai colocar as armaduras, as minhas vestes, para você enfrentar esse homem, esse guerreiro. Davi coloca as suas armaduras, as suas vestes, mas só que ele não se dava com aquilo. Não era para ele. Ele nunca usou aquilo. Ele não está acostumado com aquilo. Às vezes também, nas nossas vidas, também, a gente chega alguma oportunidade que alguém nos oferece coisas que a gente não está preparado para usar. A gente não está preparado para usar. Mas Davi, ele tinha aquele sentimento, ele sabia que estava enfrentando. Ele sabia. Ele disse: meu filho, como é que você vai enfrentar? Ele disse: meu rei, eu já enfrentei um urso, já matei um leão e vou acabar com esse cara. Eu vou para cima dele. Eu vou para cima dele. E quando Golias chega e vê aquele menino, aquele garoto, ele diz: como é que manda um garoto com pedra e pau? Eu sou lacão. Davi diz: hoje mesmo o Senhor, meu Deus, me dará você as minhas mãos. E hoje mesmo matarei você e tirarei a cabeça. E vai para cima, e vai para cima. Não dê espaço. Por quê? Porque um cara ungido, ele sabia que aquele estava ali, que aquele homem não era ungido, era um circunciso. Naquele tempo, a circuncisão era de Deus. Ele não servia a outros deuses. Então, Davi vai para cima dele com a palavra: eu hoje mesmo matarei você, tirarei sua cabeça e darei as aves do céu.
e as feras da terra. E foi para cima, uma funda com 5 seixos, e foi para cima e uma foge. Foi para cima para dele. Um detalhe que um guerreiro, naquela época, usava, que era uma lança. Ele não deu espaço para ele lançar aquela lança. Ele foi para cima, porque se ele lançasse aquela lança para cima de Davi, seria fatal. Mas eu quero dizer a você que Davi foi para cima dele, com uma foge, atinge a testa dele, ele cai, mas não estava morto. Mas Davi puxa a sua espada, tira a sua cabeça, que ali é o troféu da vitória, e levanta. E no dia 16 de dezembro é nós que vamos pegar aquele canudo e ter vitória em nossas vidas. Amém. Muito obrigado.